Vou dar um mute aqui. Boa noite a todos, boa noite a todas, bem-vindos ao Espiritismo Responde aqui na Rai TV. A gente agradece durante toda a semana as mensagens enviadas, as perguntas através do e-mail espiritismoresponde@gmail.com. E agradecemos também já as inúmeras pessoas que já estão nos acompanhando aqui ao vivo pela Rai TV. E a gente agradece também ao Wagner. Boa noite, Wagner. Aqui compartilhando a riqueza da doutrina espírita. Muito bem, a gente já começa o programa com perguntas, porque são inúmeras. E, enfim, a gente está aqui até muito feliz e se der, a gente realmente pode até responder a todos. Se não der, no próximo sábado a gente dá continuidade. Na semana passada, o Bruno Lima enviou uma pergunta, não deu tempo de respondê-la, então a gente coloca como a principal, aliás, a primeira de hoje, né? Quando o médium está pronto ou deve iniciar sua jornada mediúnica, o alto pode mandar sinais sem ser aquele do sofrimento, pesar ou obsessão severa? Quanto à psicografia, as principais mensagens são desconexas ou meio confusas. Devemos praticar para melhorar, mesmo em casa? Podemos confiar na assinatura das mensagens do início ou é um processo longo para poder avaliar a procedência das mensagens? Então, a primeira é a respeito, né, de como deve iniciar a jornada mediúnica, se o alto pode mandar sinais sem ser aquele do sofrimento, pesar ou obsessão severa. A gente não conheceu ainda algum sensitivo, algum médium que começou sem incômodo. Isso não existe. A gente não começa pelo céu, você começa uma casa pelo alicerce. O telhado é a última coisa. Então, existe uma lógica. Nós estamos num mundo material, denso, em que o mal ainda predomina. É natural que o sensitivo sinta mais do que as pessoas comuns, aquelas que não têm uma mediunidade ostensiva. Então, geralmente, o médium desperta dentro de um quadro de coerção, que pode ser maior ou menor. Isso vai depender do que ele traz de passado, ou das experiências que representam uma espécie de preparo psíquico para esse momento mediúnico dele. Mas, com certeza, ele vai despertar com incômodos. Não diria sofrimento, diria constrangimento. Constrangimento fica melhor do que sofrimento. Sofrimento é para quem está no plano de expiação. É muito sofrimento porque está na colheita do mal que fez. Então, por exemplo, a Dona Ivone, ela reencarnou num palco de sofrimento. A mediunidade para ela durante muito tempo foi sofrimento puro, porque ela vinha de um suicídio, do segundo suicídio. Então, ela era uma pessoa dentro de um processo expiatório, e a mediunidade dela foi marcada por impactos muito pesados, porque cada vez que ela sentia os espíritos vingadores, os espíritos atormentados e suicidas, ela tinha vontade de dar cabo da vida. Ela não falava isso. Por isso, Chico a nomeou a heroína silenciosa, para a gente ter uma ideia. Então, assim, o médium começa por coerção, por incômodo. São os sinais. Esses são os sinais. Aí você fala assim, mas são ainda sinais inferiores. A providência divina usa tudo. Ela usa o obsessor para te acordar. Ela usa o obsessor para te instruir. Ela usa o obsessor para te educar. Porque se você não tiver uma contrapartida dentro do que você próprio escolheu na sua escalada evolutiva, você não se corrige. Então, você já pensou se mamãezinha não te colocasse de castigo, se ela não te corrigisse, te privasse das coisas, como que você se educaria? Você seria um carro sem freio.
Então, a educação é um processo de contenção, de qualificação, de seletividade. Então, na mediunidade não muda. O médium, ele vai receber esses sinais, e se ele for, por exemplo, tiver a impulsão da psicografia, desejo persistente de escrever, ele deve começar a escrever. E no Livro dos Médiuns, Kardec recomenda que a psicografia, que é uma mediunidade mais, vamos dizer, segura, para se ter uma prática sozinho em casa, ele chega a sugerir que a pessoa, dentro de um clima de oração, de recolhimento, ela procure exercitar-se. Por quê? Aí a gente vai para outra questão dele. Não tem nome nessa hora. Não tem nome. Isso é fantasia. Porque você está com a cabeça cheia de cascalho, cheio de achismo, cheio de impressões, muitas vezes empolgado ou curioso. O que vem nesse período? Você recebe indução espiritual. Mas o Emmanuel é muito claro, numa página que ele psicografou pelo Chico Xavier, no livro que chama Mediunidade e Sintonia, ele diz assim: quem abre estrada são os operários, rudes, grosseiros, para que depois os carros confortáveis com as autoridades possam passar. Essa é a linguagem de Emmanuel. Então a gente se resumiu aqui para a pessoa. Você vai deixar vazar o cascalho, que é muita coisa do seu psiquismo, do que você pensa, do que você sente, e induções muito próximas da Terra, até que você vai perceber que começa a surgir ouro, ouro puro, diamante, preciosidades. Você fala assim, uai, isso me ultrapassa. Isso aqui realmente... O nome é a última coisa, né? Quando a pessoa está bem experimentada. Então, assim, o caminho é por aí. Muito bem. A Eliene Barros. Sou de estatura pequena, mas às vezes me sinto com a altura do teto da casa. Tem a ver com o meu perispírito? Tem a ver com... curiosamente, isso deve ser o processo dela de sair do corpo. Ela sai do corpo e muitas vezes ela vai se sentir crescendo, mas ela está saindo do corpo e como que se desprendendo, chegando ao teto. Tem muito médium de desdobramento que no começo ele não tem noção disso, que ele fala, eu me vi no teto e de repente eu olhei para baixo, vi meu corpo, fiquei apavorado. Isso é muito comum acontecer. Eu acredito muito mais que seja ela nesse sentido, porque o perispírito ele é o molde do corpo. Então a pessoa ela vai ter o perispírito em acordo com essa estrutura física que ela tem. O que pode acontecer é que ela pode ter memória de um período de vida que ela foi muito alta, essa memória pode estar influenciando ela também. Então, pode ser esse viés. Mas é muito mais provável que ela esteja saindo do corpo, se vendo projetar assim, na vertical, e julga que está crescendo, ou que o perispírito dela é altíssimo. Muito bem. O André Sarturi, ele coloca Mateus 24, 22, abre aspas. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. E ele coloca, Mateus descreve bem os dias atuais cheios de catástrofes morais e materiais. Poderia nos dizer que é dias abreviados? Tem a ver com essa sensação de que uma semana não tem mais 7 dias? Como essa noção de tempo auxilia os trabalhadores da última hora? É um texto simbólico, né? É um texto simbólico. É o sermão profético, ou os primeiros movimentos desse sermão. A gente percebe o seguinte, que se não fosse a misericórdia, a gente não suportaria. Mérito só não define a evolução da pessoa. Porque existe um componente de amor na criação que a gente está longe de compreender. O André Luiz, ele tentou, em sua obra, mostrar um pouco disso. E um dos registros que a gente lembra é quando ele falou de um elemento que reencarnou, depois de ter sido desviado da inteligência, abusado muito das pessoas, ele desencarnou e foi muito torturado no além. Quando ele reencarna paraplégico, sem recurso. Aí, quando o André Luiz está olhando o caso dele como criança, né, numa cama, sem poder se movimentar, todo
cheio de problemas orgânicos, enfermidades, o benfeitor olha assim, aí ele fala assim, mas a lei de causa e efeito foi inflexível, e olha o quadro dele, ele fala assim, preste atenção quando a mãe dele chegar. Quando a mãe chega, ela chega tão cheia de amor, aquilo era o tesouro dela, que estava ali deitado na caminha. Então ela chega devotada, e quando André Luiz percebe aquela luz de amor naquela mulher, aquela devoção, aquela abnegação, aí o instrutor olha para ele e fala assim, você entendeu como é que a justiça caminha ao lado da misericórdia? Porque o menino estava todo chagado, todo limitado, mas ele recebeu uma mãe que não tinha como qualificar, de tão iluminada de amor. Então, é nesse sentido. A gente pode entender, como ele falou, parece que o tempo voa, abreviado, mas isso tem a ver também, concomitantemente, além da misericórdia, com a capacidade de síntese que a pessoa faz. Chega um momento da vida em que você não precisa passar pelo abecedário. Você dá uma olhadela a partir do A, do B, do C, ou você já engole o abecedário. Estou dando uma ideia aqui. Então você fala assim, aqui em Minas tem um ditado que fala assim, quando o burro é bom, basta bater na cangaia. Né? A gente até falou o termo errado, cangaia. Porque o burro entende. Agora, quando o burro não entende, tem que bater nele mesmo. É mais ou menos isso. Então, assim, se você tem que sofrer um processo, você tem que experimentar assim, alguma coisa, se você for diligente, se você for atento, presente, oferecer campo de boa vontade, você sintetiza o processo. Porque aguentar até o fim, ninguém aguenta não, se não tiver misericórdia. Então, por isso que a gente fala o seguinte, não é só mérito, existe misericórdia. Tem muita gente que pode não entender isso, mas é a pura expressão da verdade. Se não fosse o amor de Deus, a gente não suportaria. Tudo é amor de Deus. Muito bem. Aqui no chat, a Elisa Braga, no livro Ação e Reação, André Luiz fala que há plano de reencarnação de espíritos superiores e inferiores. Poderia me explicar isso, Wagner? Obrigado, adoro ser sua aluna. Obrigado. Quem sou eu para ter aluna? Nós estamos compartilhando o aprendizado. Olha, quando o alto diz que há planejamento, para eles há. Porque é o seguinte, você tem pessoas de natureza viciada e você vê que essas pessoas atraem os viciados. Tem um texto do Evangelho que diz assim, onde estiverem os cadáveres, aí estarão as águias ou os abutres, depende da tradução. O que Jesus quis dizer com isso? Onde houver dissolução moral, há o cerco vibratório, compatível. Então, se um espírito não tem méritos morais, quem que ele acompanha? Com quem que ele sintoniza? Com quem não tem estrutura moral. Mas, do alto, eles têm o mapeamento disso, vibratório. Até que ponto um espírito inferior pode se associar a esse grupo? Entenderam? Como é que isso se dá? Porque a gente costuma ter uma noção de justiça, ou mesmo de vida cósmica, dentro de um raciocínio linear. 1 mais 1 são 2. Não é assim. Quando você estuda o mundo espiritual com terra, você não pode estudar assim, nosso lar está lá no céu e nós estamos aqui, na parte densa. Não é assim. Existe um circuito oscilatório em termos vibratórios. Então, tem hora que o nosso lar oscila e vai lá onde a gente chama que é umbral, na subcrosta, porque tem alguém vibrando no nosso lar. E assim ela vai. Se a gente não pensar dessa forma, difusa, vamos dizer assim, com um movimento oscilante, aí você cai nas esparrelas religiosas tradicionais. Então, tem muito espírita que acha que aqui e lá. Não existe isso. Na verdade, existe oscilação da vida. Então, você pode estar encarnado, mas sintonizado com faixas superiores. Então, por isso que a gente explica que o planejamento é o domínio que os espíritos superiores têm de toda essa oscilação vibratória que diz respeito a encarnados e desencarnados. E a conexão deles em parceria. O que levou Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, a escrever assim.
A obsessão são forças inferiores que se retratam entre si. Aí você entende, fala assim, peraí, o obsessor pode não estar comigo, ele pode estar lá na Rússia, lá na China, mas eu sintonizei com ele. Então não existe espaço geográfico para essas questões de natureza essencial das almas. Não existe espaço geográfico para isso. Por isso que há planejamento. Porque eles sabem onde existe fragilidade e onde existe fortaleza. Eles têm isso mapeado. Isso vibra neles. Porque a gente vive em Deus. Então, a gente vive em Jesus. Porque a vibração de Jesus sustenta o nosso orbe. Porque ele é o governador. Ele é governador porque é como se a aura vibratória dele abarcasse o planeta inteiro. Então, você tem um movimento, ele sabe. Por isso que o Chico falou que Jesus conhece a cada um de nós pelo nome. Não é pelo nome de hoje, é pela identidade essencial que a gente tem, com o histórico evolutivo que a gente tem. Então, quando ele apareceu para o senador, lá há 2000 anos, que era o Emmanuel na época, para curar a filhinha, né, que é a Flávia, o Chico lá reencarnado, ele falou, senador, é agora ou daqui a milênios. Porque ele conhecia o senador assim, como a palma da mão dele. E ele estava encarnado. O Chico via as pessoas, via o passado das pessoas. Sabia o que ela queria, o que não queria. Tinha hora que o Chico via tanto a essência das pessoas, tinha hora que ele perguntava para a pessoa assim. Arnaldo me contou que era muito comum. Falou assim, meu filho, você está vendo aquela pessoa ali, sentada naquela cadeira? Você está vendo aquilo encarnado? Aí, às vezes, o Arnaldo falou assim, tem ninguém lá não, Chico. Ah, então é desencarnado. Meu filho. Ele confundia, às vezes, tal a profundidade de visão do Chico. Então, a gente está abrindo isso para mostrar para ela que para o alto é um planejamento, porque eles dominam probabilidades. Para nós, o espírito se juntou ali porque é bagunceiro também, e na hora que reencarnou compulsoriamente, já veio como filho de uma transe irresponsável lá, né? De um sexo irresponsável. Vocês entenderam? Então, para nós é bagunça, para eles é tudo mapeado. É por aí. A Tereza Cristina, Wagner, boa noite. Como nesse momento falar de egoísmo e caridade para crianças e jovens? Momento muito oportuno, porque a gente está vendo tanto exemplo de egoísmo, né? Da parte de instituições, de governos, de pessoas, de divisões por causa de política, por causa de ideologias. Então fica muito... Meu filho, isso é egoísmo. Meu filho, isso é caridade. Tem que ser na prática. A gente viu na obra do André Luiz, num dos livros de André Luiz, o exemplo do evangelho no lar de uma senhora humilde, simples, viúva, que criava lá seus filhinhos. E ela tinha um filho muito problemático. Então ela abria o Novo Testamento, estudava o evangelho e mostrava para ele acontecimentos do dia a dia, de jornal, pedaço de jornal. Ou seja, o evangelho era feito com a realidade, não com esse sonho, com essa teologia imaginária, fantasiosa das cabeças teológicas, entendeu? Das pregações preconceituosas. Não, era real. Então, assim, nós vivemos num mundo onde o egoísmo e a caridade coabitam. A caridade, às vezes, muito expressiva ou não tanto expressiva, mas você vai ver, nós temos grandes vultos da caridade, como temos muitos representantes do egoísmo, né? Então, é muito fácil. É só mostrar isso, é isso, aquilo, aquilo. Pega uma televisão, uma novela, um filme, uma coisa. Ah, isso é caridade, isso é... Dá nome aos bois. Fica bem prático. E a pessoa não esquece. Muito bem. O e-mail do Rodrigo Lippe, de São Paulo, capital. Ele faz aqui 4 perguntas. Então vamos à primeira. Tem algum livro de obras póstumas publicado hoje que não tenha sido alterado para estudo? Porque eu ouvi você dizendo que o Chico falou que a obra do codificador foi alterada. Eu falei isso? Eu não me lembro de ter dito isso. Olha, o livro que foi adulterado e que foi comprovado foi o livro A Gênese, porque fizeram pesquisas e realmente foram suprimidos textos que falam sobre o corpo de Jesus, o desaparecimento do corpo de Jesus, e sobre trechos que falam do processo evolutivo pela reencarnação. Isso foi comprovado. Embora as federativas
não se importaram porque acham que não tem importância. Mas é um fato. O Lemarri foi comprovadamente, parece, ao que ficou evidenciado, ele teve má fé, né? Ele se aliou ao rustanguismo, às doutrinas esotéricas, e muito, parece que motivado para ganhar dinheiro na livraria que ele herdou de Allan Kardec, da senhora Allan Kardec, e ele realmente adulterou a Gênese, que não foi reformulada pelo codificador, foi reformulada por ele. Então, assim, resgataram, parece que a terceira edição, que é a última que Kardec deixou e registrou na Biblioteca da França, fizeram pesquisas históricas, então esse livro foi adulterado. Ele foi adulterado. Mas são coisas que muitos espíritas não dão tanta importância, mas pessoalmente, como seguidor de Allan Kardec, entendendo que doutrina espírita é Allan Kardec, não é Rustang, não é Blavatsky, não é esoterismo, eu penso pessoalmente, como espírita, que é preciso resgatar a verdade kardeciana. Então, nós temos edições aí que foram feitas, né? Eu sei que o CELD tem uma, a Fundação de São Paulo, lá, André Luiz, tem uma, que trouxe o original kardeciano, e não o adulterado. Mas obras póstumas, eu não sei de adulteração. Muito bem. Na segunda pergunta, ele diz assim: no estudo do Evangelho de Marta e Maria, que se encontra com Jesus em casa, que você nos esclareceu em estudo, em live, por que as personagens não tratam Jesus como parente de modo informal? Eu não entendi. Desculpa, Márcio. Imagina. Ele está dizendo que, com relação ao estudo do Evangelho, Marta e Maria, que se encontra com Jesus em casa, que você os esclareceu em estudo de live. Aí ele pergunta, por que as personagens não tratam Jesus como parente de modo informal? Eu estou tentando entender o pensamento dele aí na Acho pergunta. que é uma certa intimidade que eles teriam com Jesus. Elas, melhor dizendo, né? Olha, eu vou dar um exemplo, se é o que eu entendi. Embora convivendo com Chico, o Arnaldo nunca desrespeitou ele, porque ele sentia uma autoridade moral muito elevada no Chico. Então ele respeitava o Chico. E ele era muito leal, tanto que ele contava para a gente assim, meu filho, eu aprendi a não fazer pergunta para o Chico. Porque muitas vezes as pessoas vinham com as perguntas mais esdrúxulas. E o Chico, às vezes, mudo estava, mudo ficava. E a pessoa ficava sem graça. Então, eu respeitava, porque a hora que o Chico queria abrir a boca, é que era interessante. Que aí ele vinha e ele dava a história, contava as coisas, trazia as notícias. Mas quando ele se sentia autorizado para fazer isso. Então, você vê que, embora ele chamasse o Chico de gostosura, ou gostosura, não sei o quê, ele tinha um respeito profundo. Agora, se o Chico mereceu isso, de uma pessoa tão espontânea, tão verdadeira, tão fio do bigode, tão preto no branco quanto o Arnaldo, você imagina o que o povo da época, vendo Jesus naquela grandeza que ele estampava moralmente, espiritualmente, a vibração é tremenda, né? Tremenda. Dizem os espíritos que os espíritos mais elevados diante dos inferiores, a influência é irresistível. Um senador de Roma, sem perceber, se ajoelhou diante de Jesus. Ele só foi perceber na hora que Jesus foi embora. Ele sentiu ódio de ter ajoelhado diante daquele homem. E ele não viu que ele ajoelhou. É inconsciente. Então, assim, eu explicaria para essa pessoa que eles não tratam Jesus assim no oba-oba porque existe uma respeitabilidade. Quando eu comecei a conviver com Honório Abreu, eu comecei a acompanhá-lo em estudos no Grupo Emmanuel, e aos poucos eu fui me aproximando dele. Quando eu olha, eu sou sensitivo há muito tempo, mediunidade desde menino. Quando eu me aproximava do Honório, eu tremia por dentro. Não era medo, não era pavor, era vibração de autoridade que ele tinha. Eu tremia por dentro. Ao longo do tempo, isso foi diluindo e foi ficando normal. Mas eu me desconcertava perto dele. Quando eu chegava perto do Chico, tudo desaparecia na minha cabeça. As perguntas que eu queria,
O Chico uma vez me deu um beijo no rosto, respondendo a uma pergunta que eu fiz. Foi na casa dele, eu me abaixei, porque ele não gosta que ajoelhe, e falei no ouvido dele a coisa. Ele me deu uma resposta e me deu um beijo. Minha cabeça fez assim, ela explodiu. Eu senti uma explosão na minha cabeça. Com uma frase que ele me falou. Explodiu a minha cabeça. Eu perdi o rumo. Eu nem agradeci. Eu só vi um filtro e fui direto, igual um autômato, assim, para o filtro. Então, existe uma vibração superior que ela realmente deixa a gente desconcertado. Por isso que não dá para ser amiguinho. Essa coisa de coleguinha não existe para entidade mais elevada, não. Existe um padrão que é definido pela vibração, se é o que eu entendi da pessoa. Perfeito. Na questão 3 aqui, vira e mexe, essa dúvida surge. Inclusive tem aqui no chat também essa pergunta. Sobre o Chico Xavier. Por que há tantos vídeos no YouTube falando que Chico era Kardec? Que em sua outra encarnação não tinha ele sido a Flávia Lentulus, mas outra personagem, a Mônica de Castro. Há muita confusão de quem o Chico era, não é mesmo? Olha, a confusão vai sendo feita não por causa do Chico, mas por causa dos adoradores. Existem pessoas tão fanatizadas com o Chico, isso acontece com todos os vultos históricos. Com todo respeito à ideia das pessoas, eu não estou aqui atacando ninguém, meu objetivo não é esse. A minha questão é a doutrina. Eu não tenho interesse de ser dono de ninguém, de ser o médio fulano de tal, de substituir ninguém. Eu quero sair daqui bem. Eu reencarnei para me depurar e sair daqui bem. Eu dou esse testemunho aqui porque eu não quero saber do nome A, do nome B, do nome C. O que eu digo do Chico é o que eu ouvi da fonte sagrada que me fez espírita de verdade. As fontes de onde eu surgi são doutrinárias. Elas não são fantasiosas. E o que a gente deve considerar do Chico, que eu aprendi com Arnaldo Rocha, com Honório Abreu e com outros amigos, o Manuelzinho Alves ainda está encarnado aqui, eu gosto muito dele, que eu aprendi com esse povo que era amigo do Chico, que viveu na fonte do Chico, nos tesouros do Chico, na convivência íntima com o Chico, ouvindo as belezas do Chico, foi que o Chico realmente foi a médium Ruth Celina, que ele foi antes aquela rainha louca, né, da Espanha, de Castela, que ele foi a Flávia, que ele foi mulher, 13 reencarnações. Mulher. Os grandes amigos, os verdadeiros amigos de Pedro Leopoldo, vocês vão pegar um Ranieri, vocês vão pegar o Zé Gonçalves, Joaquim Alves, você vai pegar esse povo todo? Antes de Uberaba, todos eles sabiam que o Chico era mulher. O Chico contava, reclamava do corpo masculino, reclamava para o Arnaldo todo dia, falava que o Arnaldo queria a forma dele. O Chico não é mentiroso. Então, eu me baseio nas experiências de décadas que os verdadeiros e honrados amigos do Chico passaram para a gente. Se a safra nova, que chegou depois, quer enfeitar o Chico de outra forma, o problema é deles. O problema é deles. Me atacam, falam que eu sou cuspido de federativa, que proibiram publicar meus livros, falam de mim o que querem, não tem problema, eu não me importo. Eu quero sair daqui na honestidade, na lealdade, às fontes que me ensejaram, a beleza da doutrina espírita como Kardec trouxe para o mundo, e que foi desdobrada nessas obras maravilhosas do Chico. Para mim o que interessa é isso, o meu assunto é doutrina e evangelho. Agora a fantasia existe, né? Então, assim, deixa o povo, põe enxurrada. Nós estamos vivendo a época de fake news. E se isso acontece na política, acontece na religião, acontece na vida pessoal, as pessoas mentem em redes sociais, é a época da mentira. É falsos cristos e falsos profetas. Eu não estou falando nomes. As pessoas têm que investigar, ver os dois lados, ver realmente o que são os depoimentos do Chico. O Chico não mentia. O Chico não mentiu para Herculano Pires, não mentiu para Arnaldo Rocha, não mentiu para as pessoas, nem em nome de ocultar uma grandeza que ele não tinha, porque o Chico veio de muitos problemas reencarnatórios que foram confidenciados para os verdadeiros amigos e que nós sabemos de vários. Então é preciso que a gente entenda isso, né? Muito bem. E, para finalizar, ele coloca aqui, para nós espíritas brasileiros, sabemos pelos estudos que a mediunidade deve ser trabalhada gratuitamente sem paga. Mas por que na cultura da Europa e nas Américas do Norte vemos os médiuns sensitivos trabalharem com a mediunidade paga?
Nem todo mundo adota o que Allan Kardec estabeleceu na codificação. Porque essas pessoas que trabalham assim, eles são espiritualistas. Os espiritualistas não têm compromisso com essa moral evangélica. O espiritismo tem. Porque a moral que os espíritos revelaram e que Kardec deixou estampada na obra da codificação é a do evangelho. Então, por isso, a gente vincula a doutrina ao evangelho. A religião espírita, segundo Kardec, é a prática da caridade. Não é nenhuma questão religiosa externa. Então, assim, o Brasil tem muitas expressões de herança católica, herança de culto externo. Mas o espiritismo deveria entender, os espíritas, mesmo simpatizantes, deveriam entender que a nossa religiosidade é a nossa transformação moral. Esse é o aspecto religioso, porque é o aspecto moral, que é o que decorre da ciência e da filosofia espíritas. É o que decorre. Você conclui, então naturalmente você se transforma. É isso que o codificador deixou bem claro. Agora, os espiritualistas não têm compromisso com essa moral. Eles seguem linhas distintas, orientais, esotéricas, e eles ou não seguem nada, seguem a si mesmo, né? Aqui no Brasil nós temos muita gente que abre uma portinha e cobra consulta. Agora eu vou dizer para vocês, não tem que combater isso, não. Tem que combater isso, não. Os níveis de percepção espiritual são diversos. Antes de a química existir, existia a alquimia. Ela era mística. E hoje a gente tem a química, que é uma ciência muito positiva. E substituiu a alquimia. Hoje nós temos o espiritismo substituindo esse espiritualismo vago, né? Às vezes explorador. Madame Blavatsky era uma médium de efeitos físicos e de efeitos inteligentes. Ela rompeu, ela não quis saber de Allan Kardec. Ela tirou Fernando Pessoa do centro espírita. Falou assim, eu faço você ser grande, mas você vai esquecer Allan Kardec. Isso eu vi depoimento do presidente da Federação Espírita Portuguesa no Congresso. Fernando Pessoa era médium. Então você vê, ela tira ele. Na juventude dele, ele frequentou um centro com a tia, mas era uma crestia naquele tempo em Portugal. Então é preciso que a gente entenda. Ele foi para lá, mas a obra dele é linda mesmo assim, mesmo não se declarando médium. Mas eles, portugueses, dizem, historicamente, Fernando Pessoa seria o nosso Chico Xavier, se ele não tivesse abandonado o espiritismo. Ele teria a dimensão de um Chico Xavier lá. Com certeza. Mas é válido. Quantas vezes a pessoa vai numa portinha dessa, se não é pro mal, recebe lá um preto velho, um caboclo, e orienta a pessoa, tira ela do desespero, tira ela do suicídio. É claro que a gente não concorda com os trabalhos de magia, mas se é para orientar, aliviar a pessoa, que se pague ou não por isso, porque não é espiritismo. Entenderam? A gente não tem que brigar com essas pessoas. Elas têm o tempo delas. Cada um tem o seu tempo. A Ruth Celine, antes de ser médium Kardec, ela dava consultas pagas. Por que vocês acham que o Chico voltou agora, dando tudo, com horror de cobrar qualquer centavo? Ele não ficava com nada que se desse a ele. Porque ele enfrentou o codificador. A Ruth Celine queria processar o codificador para ter direito autoral na obra, porque ela participou como médium. E ele não punha o nome dos médiuns. Então, assim, o Chico contou isso para várias pessoas. Ele contou isso para Divaldo Franco sabe disso. Ele me contou, ele está encarnado, ele pode dar o testemunho que ele ouviu da boca do Chico, do erro que a Ruth Celine cometeu, por isso que ele veio agora com horror de cobrar qualquer coisa. Falou para Arnaldo, falou para outras pessoas. Então a gente vai compreendendo que é o nosso dever de espírita. Espírita não veio para julgar, espírita veio para se aprimorar, mas sem dar paulada nos outros, porque cada um tem o seu tempo. A Márcia Almeida, de Niterói, estado do Rio de Janeiro, ela gostaria de saber, ou melhor, ela gostaria que você conceituasse mente e consciência numa visão espírita, compatível com os entendimentos da ciência e filosofia atuais. Eu não vou concorrer com filosofia e ciência, que eu não tenho nem autoridade para isso. O que eu posso dizer é que a mente pertence ao espírito e ela tem um veículo chamado cérebro. Cérebro é da vestimenta física. Mente é do espírito, ou da alma, dizendo assim. A consciência
é o campo desperto na atividade mental da pessoa que vai ler as coisas segundo a evolução que a pessoa tem. Então, a mente é o espelho da vida em toda parte na definição de Emmanuel, que é o que nos interessa. Porque o Emmanuel está anos-luz à frente de cogitações filosóficas ou científicas do mundo, né? Que estão tateando no obscurantismo humano. Então, nós temos a mente é o espelho da vida em toda parte. E a consciência é a capacidade da pessoa de dar nome às coisas, de entender as coisas, ou de compreender. Compreender é mais profundo, porque a pessoa sente, quando ela sente, ela possui. Entender pode ser um raciocínio vago, mas compreensão é adesão do sentimento. E aí ela sabe, né? Então, a consciência desperta é aquela faixa de trabalho que a pessoa já revelou através das reencarnações. Ela soma inúmeras reencarnações. O André Luiz fala que a gente tem 200 mil anos de atividade mental aqui no planeta. Não significa que todos têm 200 mil anos. Tem gente que tem mais, porque tem gente que veio de outro planeta, veio para cá, né, em degredo ou em tarefa ou em missão. Ele tem muito mais tempo de atividade mental. Isso significa que a minha leitura de Deus, da criação, de mim mesmo, ela tem um alcance. Evolução significa adestrar a mente através das reencarnações, através dos estágios espirituais que ampliam conceitos, que desenvolvem conceitos para você fixá-los depois, operando eles na prática. Porque aí você é dono da situação. E a mente se torna cada vez mais ampla. Ou seja, a mente no sentido de consciência, de percepção, tá? Porque ela não é espelho. Se você depura o espelho, isso significa que você tem conceito, você tem capacidade de retratar, mas só consegue quem evolui. Então, é nesse sentido que a gente entende consciência. E a mente é a expressão inteligente, sensível do espírito, que se manifesta e encontra escoadouro no cérebro, com a sua constituição extraordinária. E ele é decodificador dessa mente. Claro que a reencarnação sempre reduz as possibilidades, mas mesmo assim a genialidade da pessoa se expressa, ou ela irradia, né? A gente viu isso com pleno poder por Jesus. Jesus era onisciente como espírito, mesmo no corpo. Ele dominava a matéria, ele não estava subjugado à matéria. Então é isso, cada vez que evolui, a mente é mais desperta, por isso que se fala que esses meninos que estão chegando, eles estão vindo com a mente desperta, ou seja, o tempo deles é mais curto para tudo. Eles têm poder de síntese. O Emmanuel diz assim, a síntese é o poder da evolução. Porque síntese só faz quem tem muita experiência, soma, numa olhada, ele já domina a situação. Ele tem visão de conjunto. Então é por aí. O assunto é muito bonito. Silvânia Nascimento. Ela agradece pelo programa Esclarecimentos Espíritas. E ela pergunta, como devo proceder mentalmente, já que o espírito de meu pai se encontra na erraticidade? Quando criança, via ele abusando de outras crianças. Depois, passou a abusar de filhas e netas. Durante muito tempo, senti muita raiva e até mesmo sem entender o sentimento, ódio. Através da doutrina, sei que através da doutrina, sei que o espírito não morre. Tenho trabalhado o perdão e procurado entender os motivos que puderam ter levado ele às práticas tão abomináveis. Mas não consigo me libertar das lembranças. Sempre me lembro do que o Wagner uma vez falou: ninguém é vítima. Se alguém passa por algo, essa pessoa deve alguma coisa à lei. E é daí que vem a ansiedade. Poderia também eu e minhas irmãs termos relações abusivas em outras existências? Olha, a gente não pode julgar, embora a gente tenha que tomar cuidado e as leis vão coibindo os abusos, né? Eu vou só lembrar um episódio aqui, um estudo que o codificador fez, quando ele vai falar sobre o Islã, né? Sobre o profeta e o Islã. Então ele fala sobre Maomé e o Islã. Ele vai fazer um estudo na Revista Espírita. O que ele conseguiu de pesquisa? Ele viu a importância de Maomé para o povo árabe que vivia naquela região como tribos nômades. Essas tribos,
elas não tinham moral agregada, o padrão moral. Então, os pais se acasalavam com os filhos e assim sucessivamente, nessas tribos. Quando ele chega, ele não só aproxima as tribos que se guerreavam, como ele estabelece padrões morais, né? E ele estuda o seguinte, que ele foi muito bem orientado como grande profeta, que foi, reconhecidamente, trazendo valores da espiritualidade como um emissário, de acordo com Moisés, com os profetas antigos, ele foi um desses emissários, né? E ele se perde porque a esposa dele era mais velha que ele, a Khadija. Então, quando ela desencarna, parece que ele perde o piso da segurança, como acontece com muitas pessoas que eu conheci. Quando eles perdem a esposa, que é o plano deles de trabalho, ele se desequilibra e começa. De uma passa para outra, para outra, para outra. Eles ficam procurando uma compensação. Isso dá um estudo interessante sobre almas afins, sobre almas gêmeas, sobre processos de vinculação que vem desde muito tempo e que equilibra a pessoa. Ele perdeu o piso e a partir daí ele começou a ter muitas relações com muitas mulheres. Como ele era o profeta e ele precisava se justificar, aí é que ele autoriza, segundo os estudos que Kardec apresentou, a poligamia, né? Dentro daquele critério que eu estudei com um árabe nativo, e ele me explicou, ele estava se casando com uma mulher, e ele explicou, olha, o homem só pode se casar com umas mulheres se ele tiver posses para dar a todas elas o mesmo padrão de vida. É uma lei deles lá na Arábia. Então ele me explicou isso, eles veem com naturalidade. Kardec fala que isso separou, né, o mundo oriental, no caso, o mundo árabe, do nosso mundo aqui, que é o Ocidente. Abriu uma cratera, né? Então, assim, eu estou contando esse caso para mostrar que nós somos egressos de muita promiscuidade sexual. A história da Babilônia, a história de Roma, isso está vivo na gente. A gente sempre foi muito promíscuo, com raras e honrosas exceções, dependendo da estrutura educacional. Por exemplo, você vê o povo hebreu sempre foi atrelado a revelações espirituais. Isso faz com que eles vão coibindo. Mas, por outro lado, eles rechaçam a mulher. Ela é apenas um objeto. Ela vale menos do que um camelo, do que um cavalo. O machismo predomina. Então, você tem problemas de toda ordem. E no estudo de sexualidade, se você, vamos dizer assim, se você não dá um curso digno, a erótica toma conta, aí você começa as perversões. Se você é obrigado, por exemplo, a se conter, você vai ter escape dessa energia criadora, que é o que Emmanuel estuda no Vida e Sexo. A erótica, ela entranha, né, na alma, no corpo, e tudo que você vê é sexo. Então, você vai virar uma aberração. Você pode entrar para um caminho de excessos, ou de preconceitos, né, no puritanismo, ou na leviandade. Então, a gente é egresso de muita luta. O Emmanuel diz que raros são os elementos, porque quem não está nesse caldeirão de problemas sexuais? Os idiotas, porque eles vêm inibidos de sexualidade, e os anjos. O resto, todo mundo tem comprometimento, segundo o benfeitor espiritual. Mas isso não é para justificar a pedofilia. A pedofilia é um crime. Nós já temos uma evolução social, de orientação, que faz com que a pessoa fuja desse tipo de conduta. Olha, se toda a humanidade tem algum comprometimento sexual, é preciso que a gente qualifique a nossa atividade sexual. Porque se você não qualificar, você vai virar um monstro pervertido. Que, infelizmente, é o caso dos pedófilos, que não respeitam a idade da criança, a formação da criança, né? Tudo que ele olha é sexo ou é genitália. O grande problema é esse. Então, assim, as aberrações são horrorosas. E é preciso... Outro dia, um companheiro perguntou por que o meio homossexual dos gays é tão pervertido. Desequilíbrios que vêm do passado, né? São desgovernos emocionais, sexuais, que muitas vezes promovem a inversão sexual da pessoa. Aí já é o caso expiatório. Porque existe a homossexualidade equilibrada, ou a bissexualidade equilibrada, e existe a torturada. Então você vai ver sempre, da mesma forma que você vê mediunidade torturada e mediunidade equilibrada, você vai ver sexualidade torturada e sexualidade equilibrada.
Então, nós estamos em tratamento. A gente lamenta essa história triste que marca a alma, marca o coração, marca a pessoa. Né? Nós estamos num país que tem muitos casos, muitos ocultos, muitos não revelados, mas não é com guerra, não é desejando a morte. Deus não quer a morte do pecador, mas a sua transformação, a sua renovação. Então, mais educação, mais diálogo, mais entendimento. Essas pessoas geralmente precisariam muito de terapia, precisavam trabalhar o seu inconsciente para ter algum instrumento para poder se confessarem, porque se elas se confessam, fica mais leve, elas não precisam ocultar essas relações e fazer isso escondido de forma tão pervertida. No fundo, a gente precisa de mais amor, de mais compreensão, de mais misericórdia, que é o que a gente pede a Deus que tenha, principalmente para esses casos de aberração. Muito bem. A Andréia Mello, ela faz 3 perguntas. Li que temos vários corpos astrais. Gostaria de saber se, à medida que evoluímos, esses corpos vão, entre aspas, morrendo até nos tornarmos um Cristo, ou somos somente espírito e perispírito? A gente entende que o esoterismo, o espiritualismo vão definindo. Por exemplo, eles vão falar que o duplo etérico é um corpo. O duplo etérico não é um corpo. O duplo etérico é um aglomerado necessário que permanece entre o perispírito e o corpo físico para manter a vitalidade do corpo. Por que o perispírito tem um papel de aglutinar essa energia vital ou mantê-la? Porque ela é variável, né? Ela é variável, ela é passiva de aumentar a sua cota, de diminuir. Quando tem vampirismo, o que acontece? Espíritos vampiros sugam isso da pessoa, então ela vai ficando desvitalizada, até adoecer, que é o caso estudado das plantas parasitas que tiram a seiva daquela árvore em que ela escora, ela tira a seiva. É mais ou menos isso. Isso é estudado pelos espíritos. A gente não diria que são corpos, a gente diria que são expressões necessárias ao ajustamento entre um e outro. Sim, se você deixa de reencarnar, você leva o seu perispírito. Mas na medida em que você passa para outros mundos mais aperfeiçoados, os fluidos deles são tão etéreos que o perispírito passa a se constituir desses elementos e ele passa a ser menos denso. E o espírito como que tem mais liberdade. O que realmente é revelado pelos espíritos superiores, que é um processo de aperfeiçoamento, é o perispírito, que é o mediador. Ao que consta, o perispírito sempre vai representar, por exemplo, corpo mental, corpo causal, que são estruturas que o próprio André Luiz cita. Então, a gente não conhece ainda perfeitamente ou mais profundamente corpo mental, corpo causal. Mas aquele médium Valdo Vieira, ele tem um livro, antes de ele sair do espiritismo, ele tinha um livro que chama... eu esqueci o nome da obra, depois eu lembro. Ele vai contar casos de projeção astral, em que ele saía do corpo, comandado pelos espíritos. E ele vai dizer que em algumas circunstâncias, ele saía sem o perispírito. Ele ia só em corpo mental, dependendo de onde ele ia, porque são regiões mais etéreas, não é? E teve um grande pesquisador, que foi o Camille Flammarion, que foi médium de Kardec, reencarnação de Galileu Galilei, segundo Chico Xavier, revelação feita pelo Chico, que ele saía do corpo, e ele não saía com o perispírito, ele saía em essencialidade para visitar mundos felizes, mundos em que ele dizia, por exemplo, que os seres eram alados e eles possuíam 27 sentidos. A gente tem 5. O 6º sentido é a mediunidade, que é uma síntese desses 5. Vocês entenderam? Ele fala de 27 sentidos, de seres alados. Não tinha peso vibratório nos mundos que ele visitou. Então, as obras dele são recamadas dessas informações. E a gente percebe que o perispírito ele é imprescindível porque ele é o mediador entre essas estruturas mais essenciais, que a gente entende que são prerrogativas do espírito. Se você fala no corpo mental, se você fala no corpo causal, o causal vem antes do mental, que é como se ele fosse mais essência do espírito.
eles funcionam, segundo se depreende, como aglutinadores de potências que o espírito irradia. Porque quando você fala corpo mental, você está pensando em quê? Aglutinador de memória? Será? A memória está no perispírito, a memória está no corpo mental. Entenderam as questões? E o corpo causal? São as estruturas mais essenciais vibratórias do espírito. A gente desconhece isso. O Emmanuel, naquela época que ele escrevia, ele deu notícia que agora ele estava começando a estudar o espírito. Então, assim, é apressado dizer que são corpos, porque a gente entende que são projeções do espírito em se ajustando aos mundos em que vive. Isso dá uma boa ideia dentro da lógica doutrinária. A segunda pergunta, ela diz: nascemos com um planejamento reencarnatório. Como podemos acessar esse planejamento ou intuí-lo? Como saber se o estamos executando? Como saber se estamos confundindo prazeres terrenos com acertos planejados? Olha, planejamento espiritual, ele não é fechado. O que os espíritos explicam é que existem linhas programáticas essenciais. Primeiro deles, você renasce num grupo familiar que tem tudo a ver com o seu passado. Aí você começa a estudar a natureza do grupo familiar. Fala assim, epa, eu ajudei a criar isso no passado. A não ser que você seja um missionário. O missionário, ele vem, se sacrifica e vem para iluminar a vida de todo mundo. Né? Não tem um karma, vamos dizer assim. Mas todo mundo, o lar é o centro essencial dos nossos reflexos. Então você vai sempre reencontrar aquilo que você trabalhou. E o seu planejamento é aprimorar isso. Você não nasceu naquele lar para ser rebelde. Embora, com um ou outro, você vai sentir assim uma ojerizazinha, uma rebeldiazinha com ele, porque vocês tiveram um problema. Mas se você identificar isso, se você tiver uma consciência espiritual, se for espírito, você fala assim, aí está o meu calcanhar de Aquiles. Eu preciso ter mais carinho com essa pessoa. Eu preciso dar mais atenção para isso. Eu preciso desarticular essa resistência que tem no meu coração. Aí estão os sinais. Diz Emmanuel assim, tudo aquilo que nos incomoda muito persistentemente no outro é o que abunda em nós. Por essa equação do Emmanuel, você entendeu. Então você, por exemplo, não é o seu caso, mas vou dizer assim, nossa, eu descobri que eu sou um tarado sexual. Eu só penso em sexo. Que recado que você recebeu da vida? Que você precisa de equilíbrio, de contenção, de cuidado, de seletividade, não é? É melhor casar do que abrasar. Então você vai ter que se vincular com o equilíbrio, você vai ter que tomar cuidado com essa área que ela pode te jogar no abismo. Se você é fascinado com dinheiro, tudo é dinheiro para mim, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Oh, cuidado, não é? O peso da bolsa pode te levar para um buraco, como levou Judas, né? Ele encantou tanto com a possibilidade de fazer dinheiro, implantar um reino material, que se perdeu, né? Foi o equivocado, segundo os estudos dos espíritos. Então você vai vendo as áreas, porque nós não temos assim, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Agora, por exemplo, reencontrar pessoas. Namoro é tentativa. A gente diz isso para todo mundo, namoro é tentativa. Você não tem que casar com aquela pessoa. O namoro hoje é mais avançado, você acaba tendo uma comunhão sexual, porque as pessoas estão se liberando sexualmente, não é? Agora, é preciso que você sinta no coração. E há um aviso. Porque às vezes a pessoa quer sair de casa, ela casa. Porque a pessoa, por exemplo, tem uma atração sexual irresistível, ela casa. Porque a pessoa vê que tem um dinheiro a mais na pessoa lá, interessou, casa. Isso aí você está criando um acidente de percurso. Porque quando aparecer a pessoa, você vai tremer. Você sabe quem é a pessoa. Sua alma sente. A gente tem avisos essenciais que não tem como delinear. Então, assim, algumas coisas. Por que existem casamentos programados? Porque existem vínculos desses dois com os espíritos que vão vir como filhos. Se é que vão ter filhos. Se não, é parceria para trabalho, para vida, um vai sustentar o outro, que tem afinidade, ou precisa se depurar. Às vezes a pessoa mais difícil, você ama e nunca cansa dela. Não consegue ficar com raiva, por mais que ela te maltrate. Porque tem hora que você fala assim, tem relação tóxica demais. Você tem que julgar isso fora. Para o psicólogo, ele pode falar isso. Agora,
para quem tem consciência espiritual, tome cuidado. Você não preste atenção como você lida com essa situação. Porque se você sente um vínculo e um compromisso, se a pessoa realmente te cobra, pode ser alguém realmente do passado que veio para um reajuste. Se você simplesmente fala assim, joga fora, você fica com um buraco. Você vai, mas você fica com um buraco. E você pode destemperar. E você fica procurando alguém para tampar esse buraco. E aí você piora. Então, olha, tem nuances nos processos, tem que ter muito cuidado. Claro que nós não estamos aqui chancelando o processo sadomasoquista. Mas quem tem espiritualidade, quem tem conhecimento espiritual, precisa sentir o âmago das coisas. Não a dificuldade de momento, mas o âmago das coisas. Porque a forma de amar é variada. Um filho que atormenta a mãe ou o pai, é um filho que ama eles, que está pedindo a atenção deles. Por mais atormentado, rebelde que ele seja, é o filho que mais ama. O problema é que ele tem marcas do passado que ele não consegue esquecer. Ele sente vibracionalmente que os pais no passado fizeram mal para ele. Então ele faz uma cobrança, embora os ame muito. Então tem nuances aí que a gente precisa estudar. O assunto realmente não é fácil para tratar assim, preto no branco. Para finalizar, ela pergunta, né? Ela gostaria de entender por que um médium consegue dar passagem para espírito de luz, no caso entidade, e para um sofredor em horários diferentes, ou momento um, momento outro, abre parênteses, médium de puxada. E outros médiums só conseguem dar passagem para suas entidades, não conseguindo dar passagem para um sofredor. Olha, nós aprendemos com Chico a questionar muito esses médiums que só falam que recebe espírito mais elevado. A gente tem até que estudar, porque muitas vezes isso é do imaginário do médium. E pode se tornar um processo de, eu não vou nem dizer animismo, personismo. Porque ele se acha tão assim especial que ele só recebe uma entidade elevada. O Chico, quando perguntaram para ele se ele recebia entidades na desobsessão, o Chico trabalhou a vida inteira com espíritos obsessores, com espíritos doentes. Olha, os bastidores do Chico em Pedro Leopoldo eram, assim, impressionantes, de tanto espírito necessitado que usava ele. E ele precisava ajudar a fazer esse saneamento no grupo familiar, no grupo de trabalho espiritual, em torno do centro espírita, e as pessoas obsidiadas que chegavam. É uma necessidade. Sem isso não tem trabalho. Então, isso aí é uma invencionice de médium. Porque o médium começa com espírito inferior, senão ele não tem sensibilidade. Ah, você está falando então que tem médium que não... Tudo bem, ele pode vir só com psicografia. Né? Pode ser um médium intuitivo de psicografia. Intuitivo. Porque se ele for mecânico, espírito inferior pode pegar ele e escrever. Mas se ele for só intuitivo, ele realmente tem essa barreira. Ele fala assim, não, se a ideia for ruim, eu não escrevo. Pronto. Ele é seletivo. Ele não tem atuação do espírito no sistema nervoso dele, ele recebe por telepatia, vamos dizer assim. Tem aqui uma coisinha, vou escrever. Médio intuitivo. Agora, se ele entrar no processo, ele pode ser enganado por espíritos. Isso aconteceu com o Chico. O Chico recebeu mensagem, mandou o Arnaldo rasgar, queimar. Quando ele olhou que ele foi ler, ele era médium mecânico, médium inconsciente. Quando ele foi ler, falou, queima, meu filho. O Arnaldo falou, posso ler? Se fosse para você ler, eu não pedia para você queimar. Essa foi a resposta do Chico para o Arnaldo. E o Arnaldo, obediente, queimou, sem ler. Porque ele era leal ao Chico. Ele não era adorador de Chico, era um homem leal. Então, vocês notem que o assunto, né, precisa o quê? O médium, ele tanto serve para espírito inferior quanto para espírito mais elevado. Esse negócio de ser só de espírito elevado é muito suspeito, doutrinariamente falando. Eu não sei se eu respondi, porque ela falou de médios que intercalam, né, que é natural. Você tem um horário de atendimento de necessitados numa reunião, depois você tem um horário se vier uma palavra de algum benfeitor, um orientador, isso é natural nas reuniões. Wagner, a gente já está às 8 horas e 59 minutos. A gente pode jogar para o próximo sábado, que são muitas as perguntas. Ah, tá. Tá certo. Podemos?
Podemos. Agradecendo aqui ao Matheus Costa, também ao Antônio de Divinópolis, a Ângela Moloterno, o Wallace Araújo, a Cláudia Regina de Santos, o Frederico de Castro, que chegou aqui agora, e a todas as perguntas que a gente já capturou, inclusive as imagens aqui do chat. São inúmeras. A gente fica muito contente desse canal ter a oportunidade de tirar as dúvidas através do Wagner, claro. E, enfim, a gente pede 1000 perdões porque o tempo se estende, a gente fica com vontade de fazer inúmeras perguntas, mas infelizmente a gente tem que seguir realmente o horário. Então a gente agradece a você, Wagner, de todo o coração, pela oportunidade de estar junto com a gente. A gente explica o pessoal, hoje até você conversou comigo, para a gente ser mais diligente, mas como tratar questões tão profundas e tão sérias com uma frase? A pessoa não entende, então tem que debulhar, porque eu acho que isso é edificação para todo mundo. Essa é a visão espírita das questões, e ela é importante para maturar esse conceito espírita nas pessoas. Mas a gente agradece a você, Márcio, aí, a sua intermediação, o seu trabalho, agradecemos as pessoas que nos acompanham, e vamos com muita fé, com muito amor, porque se a gente se dispor à verdade, a gente vai encontrar essa luz de amor por dentro do coração e em torno dos nossos passos. Que o Senhor nos abençoe sempre. Assim seja. E a você, muito obrigado por ter participado enviando a sua pergunta, e pode continuar enviando através do Espiritismo Responde, raitv@gmail.com. A gente agradece ao Wagner, a todos que participaram, ao Zé Aparecido pela oportunidade aqui da Rede Amigo Espírita, desejando a todos uma excelente noite, que Jesus esteja em todos os nossos corações. Um beijo no coração, até o próximo sábado. Tchau, tchau.